Graça e paz, povo lindo. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua. A cura do surdo mudo de Decápolis. Vamos para a Bíblia. Marcos 7, versículo 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelo confim de Decápolis. Versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que lhe pusesse a mão sobre ele. Versículo 33. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Versículo 34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, isto é, abre-te. Versículo 35. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Versículo 36. Ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. Versículo 37. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amados, vamos demais um milagre de Jesus Cristo. Jesus curando o surdo mudo em Decápolis. É um dos milagres de Jesus narrado apenas no Evangelho de Marcos. A narrativa tem vários paralelos, como outro milagre, o de Jesus curando o cego de Betsaida, narrado também no Evangelho de Marcos. Jesus Cristo era usado grandiosamente no ministério da cura e libertação. Já este milagre, Jesus Cristo fugiu do seu natural. Ele, além de introduzir os dedos nos ouvidos do surdo e pôs o dedo com saliva na sua língua. De acordo com o Evangelho de Marcos, quando Jesus adentrou na região de Decápolis, logo após ter passado por Tiro e Sidom, este milagre foi após a libertação da filha da mulher cananita, vindo do mar da Galileia. A população levou até ele um homem que era surdo e que quase não podia falar, implorando-lhe que pusesse suas mãos sobre ele. Segundo Marcos, Jesus, tirando da multidão, levou à parte e pôs os seus dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, deu um suspiro e disse: Éfrate, isto, abre-te.
abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe desfez a prisão da língua, e falava com clareza. Recomendou-lhe Jesus que a ninguém o contasse, mas quanto mais o recomendava, tanto mais eles o publicavam. Admirava-se sobremaneira, dizendo: ele tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Tudo isto para que se cumprisse as profecias de Isaías, o profeta messiânico. Isaías 29, versículo 18. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos do cego o verão. Esta profecia tanto se cumpriu na primeira vinda de Jesus Cristo, como irá se cumprir na sua segunda vinda visível, por onde Jesus Cristo passava, milagres, prodígio e sinais o seguia. Lucas 7, versículo 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Versículo 22. E respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Jesus, além de curar, salvar e libertar, ele também era muito usado no ministério da palavra. Ele não fazia acepção de pessoas. Do mesmo jeito que ele pregava para os judeus, ele também pregava para os gentios. Versículo 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Decápolis era um grupo de 10 cidades na fronteira oriental do Império Romano, na Judéia. Decápolis, num grego, significa 10 cidades, que ficava na região da Palestina. Jesus Cristo tinha muitos seguidores por esta região. Mateus 4, versículo 25. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis e de Jerusalém e da Judéia e de além do Jordão. Versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Algumas enfermidades são causadas por demônio. Tem determinado tipo de demônio que deixa as pessoas surdas e mudas. Todos nós sabemos que a função de Satanás e seus
principado é roubar, matar e destruir. Lucas 11, versículo 25. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Versículo 33. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou na língua. Só Jesus tem um poder de dar vista aos cegos. Só Deus tem um poder de colocar as palavras na nossa boca. Jeremias 1, versículo 9. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Às vezes são as pessoas que nos cercam, que tiram as nossas bênçãos. É por isso que às vezes Jesus Cristo afasta muitas pessoas da nossa vida e nós não entendemos. Marcos 5, versículo 40. E riram-se dele, porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai da menina e os que com ele estavam. Entrou onde a menina estava deitado. Antes de Jesus Cristo ressuscitar a filha de Lázaro, primeiro ele expulsou os murmuradores. Versículo 34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Jesus levantou os olhos para o céu para confirmar que o seu poder e autoridade era de origem divina. João 3, versículo 27. João respondeu e disse: homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Do mesmo jeito que Deus abriu o mar vermelho e o rio Jordão para o seu povo passar a seco, agora está usando o seu Filho para abrir os olhos do cego e os ouvidos dos surdos, apenas com o poder da palavra. Versículo 35. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Todas estas coisas aconteceram para que se cumprisse a palavra de Deus. Isaías 32, versículo 4. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Vamos demais. Cumprimentos do livro do profeta messiânico, Isaías 35, versículo 35. Então os olhos do cego serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Versículo 36. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais luz proibia,
tanto mais o divulgava. Jesus Cristo sempre quis preservar a sua origem divina. Todavia, as pessoas sempre faziam ao contrário do que ele orientava, pois o nome de Deus tinha que ser glorificado através das obras de Jesus Cristo. Marcos 1, versículo 45. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes ia ter com ele. Versículo 37. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amados, nenhuma das profecias do livro de Isaías Deus permitiu que caísse por terra. Isaías 29, versículo 18. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos o verão. Este mesmo Jesus Cristo que operou no passado, ele continua operando, pois ele é imutável. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus Cristo que usou os seus discípulos no passado, ele continua usando todos aqueles que dão lugar para o Espírito Santo, pois Jesus já nos deu poder e autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios, segundo está escrito. O que falta é a nossa proatividade. O que falta é nós se colocar de pé e falar: eis-me aqui, Senhor, me usa com poder e com autoridade para curar os enfermos, para expulsar o demônio e para anunciar as tuas boas novas. Amém? Nos ajuda a divulgar este canal, se inscrevendo, compartilhando os vídeos e deixando o seu gostei. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinaldo.